Consegue entender? Olhe bem. A incredulidade é uma arma maligna que nos impede de ter intimidade com Deus. Olhe bem, vos afaste do Deus vivo. Isso é perder a presença de Deus. A incredulidade é o estado da apostasia. A gente fala, é frieza, sim, mas a raiz é a incredulidade. É a incredulidade. Essa é a definição. A incredulidade de um coração duro. O coração duro, a incredulidade, veja a dificuldade, né? Ela tá em qualquer reunião que eu vejo, quando uma pessoa não ouve o outro, o que que é? Que ela não está acreditando no outro. Ela nem ouve. Porque ela já tem a ideia na cabeça dela do que ela vai fazer. Ela não está ouvindo o outro. Ela está querendo impor as suas ideias no outro. E se o outro não se alinha com as ideias dela, é o outro que está errado. Isso é cristão? Não. Isso é Satanás na mente da pessoa. Aí, antigamente, eu dava murro em ponta de faca. E ela lá tentava impor na pessoa o entendimento. E discutia, 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 falava, brigava, ficava triste. Aborreci muito meu Pai Celestial. Tive que apanhar muito do meu Pai Celestial. Tive que ficar em depressão profunda por ter desrespeitado o meu Pai Celestial, por ter sido incrédulo ao meu Pai Celestial. Porque é Ele que vai resolver o problema, não sou eu. Quando eu acho que sou eu, é porque eu não estou acreditando nele. Ele já falou para mim. É Ele, é o Espírito Santo dele, não sou eu. Mas eu tenho que pregar, mas não querer eu ser o agente que vai resolver a incredulidade daquela pessoa. O julgamento, a rejeição daquela pessoa pelo Cristo que eu resplandeço. Quando eu falo eu resplandeço, mas qualquer cristão tem que resplandecer. Porque as pessoas não sabem o que é ser cristão. E eu mesmo não sabia, estou aprendendo. Por isso que eu estou na nossa academia aqui, de novo, tá vendo? Minha. Não é minha, é nossa. Uma academia sem o Espírito Santo não é academia. É essa academia do físico. A nossa academia aqui é do espiritual. Nossa academia é do sobrenatural. Não é aquela academia que tem em cada esquina, em cada prédio, que é uma academia do natural, do físico. Essa academia é do espiritual. E nessa ninguém quer vir, porque também é de graça. Prefere ir na outra que é paga. Mas, enfim, a vida sobrenatural é para poucos, porque é uma vida em Cristo. E o problema da vida em Cristo é que você tem que morrer para a vida do mundo. Mas as pessoas preferem ir na academia. As pessoas preferem comprar um carro, elas preferem alugar casa, vender casa, arrumar emprego, se promover com diplomas, mas não conhecem o melhor amor, que é o amor de Cristo. Mesmo ele tendo vivido há 2000 anos atrás e ter morrido naquela cruz por nós. As pessoas não entendem porque elas não entram na vida sobrenatural. Que não se deixa convencer, que resiste. Aí você entra em pontos delicados, daqueles que resistem ao Espírito Santo, daqueles que entristecem ao Espírito Santo, e daqueles que apagam o Espírito Santo de suas vidas. Incredulidade. Incredulidade é um pecado que afronta Deus diretamente. Aqui, eu quero dar um passo mais além, porque o nosso tempo já está indo embora. Quantas vezes Deus não pode conosco, irmãos? Quantas vezes Deus, vou colocar isso também com muito cuidado, não interprete de forma errada. Quantas vezes Deus não pode conosco? Para Deus não existe o impossível.
Deus não conhece nenhuma dificuldade, nenhuma impossibilidade. Deus é Deus do impossível. Mas existe algo que impede Deus de agir. A incredulidade, como nós vimos lá em Nazaré. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lá em Gênesis capítulo 32, versículo 25, tem aquela luta do anjo com Jacó. Você se lembra disso? Lá no Vale de Jaboque. Jacó, ele tem uma luta com o ser espiritual. Essa é uma luta muito profunda, irmãos. Eu fico assim, coçando minha língua com vontade de entrar nessa luta, mas não dá. Mas é uma luta muito interessante. Porque o que a gente descobre nessa luta, que a face de Deus está envolvida ali, que tem a ver com algo muito profundo da experiência do cristão com Deus. Mas existe um detalhe, eu quero me ater apenas ao versículo 25, quando diz assim: vendo este, um anjo, e anjo aqui, eu me atrevo a dizer, tem uma consonância cristofânica. Aí diz assim: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. A articulação da coxa, segundo a medicina, é o nervo mais duro do corpo humano. E o anjo tocou na articulação da coxa de Jacó. Todos nós sabemos que Jacó representa uma pessoa com o coração petrificado, duro. Jacó. Senhores, o religioso, o ímpio, o ateu, tem um coração petrificado. Coração duro. Cada um de nós tem que ver o quanto duro é o nosso coração. Porque Deus está querendo escrever a palavra dele no nosso coração. Se o nosso coração não for de glória em glória, dia a dia, circunstância em circunstância, amolecendo rumo ao coração de Jesus Cristo, que deu a vida dele daquele jeito por nós, se meu coração não for aos pés de Jesus Cristo, se eu não for cada vez mais humilde, perceber que eu não sou mais nada do que pó. Sabe pó? Sabe pó que a dona de casa passa a mão? Sabe aquela história de passar a mão e sujar a mão com pó? É isso que nós somos. Se não for o Espírito que foi soprado por Deus, se não for esse Espírito que guia a nossa alma. Se eu não vivificar o meu espírito, eu tenho uma alma guiada por Satanás. Porque na ausência do Espírito Santo, a minha alma fica à mercê de Satanás. O Filho de Deus, que tem a habitação do Espírito Santo, passa a ter um discernimento e ele observa a falta do Espírito Santo, do comportamento, do caráter, da mente, da conduta que o outro está tendo da vida dele em relação a Cristo. Eu não comparo o outro comigo, eu comparo com Cristo. Assim como eu tenho que comparar com Cristo. Eu não posso me comparar com o outro não pode se comparar comigo. Nós temos que nos comparar com Cristo. Por isso que nós temos que ser cristocêntricos, para imitar Cristo. A nossa referência é Cristo. Não é o vizinho que comprou um carro novo. Não é a vizinha que casou. Não é o amigo que teve um nenê. Não é o filho que casou, teve uma festa dos deuses, aspas. Não. Não. O nosso foco é Cristo. E aí eu vou para a festa do meu filho, aí eu vou para a festa do meu amigo que teve o nenê. Eu vou com Cristo, para falar de Cristo.
para pregar Cristo, que é o melhor amor. Eu não posso amar nem meus próprios filhos se eu não amar Cristo. Eu não saberei como amá-los. Só com o amor de Deus que eu posso amar outra pessoa. Por isso que eu digo às vezes para a pessoa: ninguém te amou tanto como eu te amei. Por quê? Porque o meu amor é de Cristo em mim, não sou eu. Vamos continuar escutando aqui então.